Esse é o Estreito de Bósforo. À nossa frente, a Ásia, continente asiático. Nós estamos na Europa. Nosso lado direito é o Mediterrâneo, lado esquerdo, a entrada do Mar Negro. Pessoal, o assunto do nosso vídeo hoje é o Estreito do Bósforo. E é claro, esse aqui não é um vídeo de geografia, né? Nós vamos falar um pouco aí de alguns mitos ou teorias científicas sobre o Estreito do Bósforo. Nesse mapa que vocês estão vendo aí, eu apresento 3 estreitos famosos, bastante conhecidos no mundo. Na parte de baixo do mapa, vocês estão vendo aí o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é famosíssimo, né? Ele separa a África da Europa. Mais acima nós vamos ver aí o Canal da Mancha, né? Mais exatamente no local chamado Pas-de-Calais, que é o ponto mais estreito que fica entre as Ilhas Britânicas e a Europa. Mas o que nós vamos falar mesmo, o tema do nosso assunto, é esse estreito aí que fica à direita do nosso vídeo. É o Estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia. Esse estreito, gente, ele tem aí uma série de mitos, uma série de teorias científicas não provadas, que falam bastante aí da situação desse estreito. Bom, o que é o Estreito de Bósforo? Nessa foto um pouquinho mais aproximada do Estreito do Bósforo, nós vamos ver que ao norte do Estreito do Bósforo está o Mar Negro. O Mar Negro é um mar bastante importante porque vários países dependem deste mar para comerciar, incluindo a própria Rússia. Então, ao norte nós vemos o Mar Negro. Ao sul nós vemos o Mar de Mármara, né, o Estreito de Mármara, o Lago de Mármara, né, e depois então nós temos o Mar Egeu, que faz aí parte do Mar Mediterrâneo, né. Então antes do Estreito de Bósforo nós vemos aqui o Estreito de Dardanelos. No Estreito de Dardanelos existe uma localidade chamada Galípoli. Galípoli, quem gosta de história de guerra vai saber que foi uma batalha, os ingleses perderam, que dentro dessa batalha não tinha muito inglês, tinha aí os países aliados aos ingleses, né? Tinha aí neozelandeses, tinha irlandeses, tinha aí australianos, né? Mas quem lutou contra os turcos aí não tinha muito inglês aí nessa batalha, mas esse é assunto aí para outro vídeo que eu até posso falar, tá? Foi uma derrota aí humilhante para os ingleses e uma pedrinha no sapato na carreira de Winston Churchill. Mas esse não é o assunto do nosso vídeo. O assunto do nosso vídeo é o Estreito de Bósforo. Notem que esse estreito ele é bem estreitinho e existe uma cidade famosa que fica exatamente nos dois lados do estreito. É a única cidade do mundo que fica um pedaço na Europa e outro pedaço na Ásia. Essa cidade chama-se Istambul, antiga Constantinopla, né? Então quem conhece aí os livros de história sabe que Constantinopla foi invadida pelos turcos, né? Os turcos fecharam a cidade de Constantinopla, evitando que Portugal e Espanha fizessem comércio com as Índias por esse caminho do Mediterrâneo, que deu origem então ao descobrimento de novas terras, inclusive o Brasil, né? Porque eles procuraram aí uma rota alternativa para chegar às Índias. Então esse fato, né, que ocorreu em um lugar tão distante da gente, teve bastante influência
na nossa existência como país, né, no nosso desenvolvimento. Ampliando mais a nossa foto, nós vamos ver então um pouco aí uma visão mais aproximada do Estreito de Bósforo, né, e a cidade de Istambul. Essas pontes que estão ligando a Europa e a Ásia estão na cidade de Istambul, tá? Uma cidade muito legal, uma cidade que eu aconselho que todos vão visitar. Tá? Istambul é uma cidade realmente muito linda. Essa é mais uma foto aproximada aí da região que nós estamos falando ali, do Estreito do Bósforo, onde fica então a cidade de Istambul, claro, na Turquia. Essa então é uma foto de satélite da região que nós estamos falando, que é aí o Estreito do Bósforo, que separa a Europa da Ásia, e da cidade de Istambul, que fica exatamente nesse local. Essas zonas mais claras, não é, do mapa mais acidentadas, é a cidade de Istambul, antiga Constantinopla, uma cidade extremamente estratégica e que pertence aí à Turquia. O que tem o Estreito de Bósforo a ver com o dilúvio? Vamos dar primeiramente uma olhada nessa foto de satélite onde mostra o Mar Negro. Olhem bem a diferença que existe aí de cores, né, do Mar Negro. Tá? Isso é uma renderização por computador. Tá? Essa foto eu consegui na Wikipedia. Né? As partes com tom mais claro de azul seriam terras emersas até 5.600 a.C., segundo estudos feitos por dois geólogos chamados William Ryan e Walter Pittman, da Universidade de Colômbia. Esses dois geólogos, eles publicaram, então, em 98, algumas evidências que esse istmo, esse estreito, até 5.600 a.C. não existia. Ele era uma parede. Então, essa parte aí do Mar Negro, na realidade, era um pequeno lago. Existia uma montanha, então, que separava o mar Mediterrâneo do restante aí desse pequeno lago aí que hoje é o Mar Negro. Olhando aí diversas evidências, né, eles falaram, esses dois geólogos, que nessa época ocorria na parte nordeste da Europa o derretimento de diversas camadas de gelo da última glaciação, ou seja, a Terra passou por uma era glacial, cuja consequência foi aumentar o nível do Mediterrâneo e passar por cima desta montanha que havia ali e atingir então esse lago que então não tinha nenhuma ligação com o oceano e encher esse lago, ou seja, as águas invadirem esse lago. Conforme aí esse degelo, né, avançava, muitos dos cursos de água que alimentavam, né, esse Mar Negro mudaram de direção e começaram a encontrar saídas que levavam a bacia atlântica pelo Mar Báltico, ou mesmo ali pelo Mar do Norte, né, que causou aí um déficit na alimentação no Mar Negro e fez o seu nível regredir. Que essa história tem a ver com o dilúvio? Se a gente olhar no mapa, o dilúvio começou com uma lenda, né? Que são os épicos de Gilgamesh, que são lendas que tiveram origem na antiga Suméria, na Babilônia. É bom a gente entender que existem aí situações em que historiadores que dizem que o Torá, na realidade, ele foi escrito na Babilônia, né? Depois de 586 a.C., e teve muita influência da Babilônia. E a história do dilúvio pode ter sido baseada na história do épico de Gilgamesh, que conta uma história parecida com o dilúvio. Tá? Esse épico de Gilgamesh tem aí bastante leitura aí disponível para vocês. Tá? Nas descrições do vídeo eu vou dar uma bibliografia para vocês darem uma leitura aí nesse épico de Gilgamesh. Mas o que tem a ver o dilúvio com essa saída do mar aí para dentro do Mar Negro? Se a gente sabe que nessa época, perto dessa região, ficava a Babilônia e ficava a Suméria, tá? Nós podemos entender que pode ser que o dilúvio tenha sido contado exatamente nessa época em que houve essa catástrofe, né? Houve
essa invasão do mar Mediterrâneo para o Mar Negro, criando então o que hoje nós conhecemos como Estreito de Bósforo. Então existem aí teorias científicas que dizem que a história do dilúvio foi contada exatamente quando houve esse derrame de águas aí do Mediterrâneo dentro do Mar Negro, através do rompimento então do Estreito de Bósforo. É claro que essa possível invasão do Mar Mediterrâneo no Mar Negro é feita por diversos estudos de evidências, né? Análise de sedimentos, uma série de coisas. Existe bastante literatura dentro aí da internet a respeito, mas é que a gente tem que entender o seguinte: não existia um conhecimento total do tamanho do mundo nessa época. Para eles, o mundo era a região e onde eles viviam. E se essa região sofreu uma grande enchente, uma grande invasão de água, com certeza eles entenderam que o mundo inteiro foi invadido por água, né? E segundo aí o próprio Antigo Testamento, né? Mandado pelo próprio Deus para punir os homens. Bom, eu tive oportunidade, gente, de viajar até o Estreito do Bósforo. O Estreito do Bósforo é uma região linda, uma região maravilhosa, de extrema importância, porque é a única ligação do Mar Negro com o resto do mundo via mar. Então nós temos ali dentro do Mar Negro, dependendo do Mar Negro, diversos países, né? Nós temos ali a Ucrânia, a própria Rússia, a Geórgia, a Turquia, a Bulgária, a Romênia, diversos países ali que dependem, a própria Crimeia, a Península da Crimeia, que é um polo petrolífero muito, muito importante no mundo, fica tudo isso dentro do Mar Negro. E a única passagem do Mar Negro que a gente tem, a única saidinha, né, do Mar Negro é exatamente o Estreito de Bósforo, que fica a cidade de Istambul, né? Então, Istambul fica numa localização bastante importante e uma área muito bonita, gente, muito linda, que é então o Estreito de Bósforo.
no Estreito de Bósforo, aquela ponte que divide a Europa e a Ásia. Estamos no meio do caminho entre a Europa e a Ásia.